Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre a notícia do dia. Hoje é dia 18 de janeiro, a possível fusão de vários ativos da 3R junto com a PetroRecôncavo. Ativos onshore, os ativos no oceano não estão nessa jogada aqui da 3R junto à PetroRecôncavo. Então o papo do vídeo de hoje, pessoal, vai ser comentar sobre rentabilidade dos ativos, como é que eles estão reportando aqui nos últimos 12 meses o seu rendimento. Vamos falar sobre os ativos hoje específicos da 3R que vão entrar neste projeto de fusão, caso concretizado com a 3R, perdão, com a PetroRecôncavo. Vamos falar sobre os múltiplos da 3R, que não tem muito a comentar, porque é uma empresa deficitária no curtíssimo prazo. Eu vou chamar mais a atenção da sua DRE. Vamos falar dos múltiplos da PetroRecôncavo. Essa sim, tem preço justo de Graham, tem preço teto. Tá? E por fim, fundamentos, né? Como é que estão as duas? Tanto RECV3 como 3R Petróleo, RRRP3 nos últimos anos, 2018, 2017 para cá. Cenário para o petróleo Brent, rapidinho para vocês, sem me alongar muito aqui nessa parte. E aí sim, Price Action, desconto de 3R, Price Action, desconto, alvos também para PetroRecôncavo. Certo, pessoal? Essas serão as pautas do vídeo. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNP e técnico. Se você gosta de bolsa de valores, ações, dividendos, cenário macroeconômico, considere se inscrever aqui no canal, aqui no Clube dos Dividendos no YouTube. Nós postamos ao menos 2 vídeos por dia, tá? Aos finais de semana, às vezes dá uma aceleradinha, aos sábados somente um, ou seja, sempre você vai estar recebendo aqui conteúdo. Então ative as notificações. Bom, notícia do dia, pessoal, começando aqui as principais pautas. Então 3R PetroRecôncavo, RRRP3 e RECV3 estão aí com a sugestão de fusão de ativos onshore. Analistas veem notícia como positiva, ainda que vejam debates sobre termos de operação no radar. Bom, a parte mais específica, vamos à palavra bonita do mês, idiosincrática aqui, sobre quem vai levar a melhor, se é você acionista 3R Petróleo, se você é acionista da PetroRecôncavo, pessoal. Isso o mercado irá precificar nos próximos, não digo minutos, mas nos próximos pregões, tá? Principalmente se a notícia de fato for concretizada, tá? O que de prima eu posso comentar, pessoal, é que no caso da 3R Petróleo, você está investindo numa empresa de potencial futuro. Tá? Hoje, especificamente, dia 18, a 3R Petróleo sobe 8 e a PetroRecôncavo está subindo 12. Né? Aqui o mapa de calor dinâmico, aos poucos vai mudando enquanto eu comento com vocês. Hoje é dia 18 de janeiro, dia da notícia. Então, utilizando esse mapa de calor, eu posso dizer o seguinte: você que investe na PetroRecôncavo, você está investindo numa empresa de valor já. Uma empresa muito mais parelha, se a gente comparar com o setor, com uma Enauta. Uma empresa madura de campos, já maduros, com investimento mais baixo, tá? E que no presente já paga dividendos e já tem lucro no final das continhas. Já a 3R Petróleo, você está investindo em potencial crescimento. E não necessariamente numa empresa de valor atualmente. Então é como juntar uma Enauta com uma Prio. Tá? Mas uma Prio no período em que ela ainda não reportava lucro. É o caso da 3R Petróleo. Quando nós olhamos aqui, não para o mapa de calor de hoje, dia 18 de janeiro, mas para o mapa de calor dos últimos 12 meses, o mercado não premiou nenhuma e nem outra. 3R Petróleo caindo 32% de 12 meses para cá e a PetroRecôncavo caindo 28%. Ou seja, as duas estão patinho feio. Tá? E quem quer a pole position? Petrobras. Tá? Petro 4 sobe até mais. Tá? Quase 100% chegou a subir. Prio, Enauta em segundo colocado. A Petrobras em primeiro colocado. Tá? Então, o que eu quero trazer para vocês é que as duas são patinho feio. Tá? E o projeto de fusão não incorpora os ativos offshore da 3R. Então, como a PetroRecôncavo é tudo onshore, né? No caso da 3R, pessoal, não vai incluir aqui a Bacia do Espírito Santo, Peroá, e também a Papa-Terra, Bacia de Campos. Tá? Só vai ser incluso, caso se concretize essa proposta, os ativos aí, terrestres. Tá? Então é bem importante ter essa diferenciação. A PetroRecôncavo, que são 3 concessões operadas, 2 concessões operadas por parceiro, um bloco exploratório, todos aqui onshore. Tá? O ativo da Bahia aqui, talvez, se eu posso até cometer um erro, mas creio que seja também onshore. Já a PetroRecôncavo tem o Peroá e também o Papa-Terra offshore, que não estão inclusos nessa proposta. É somente os ativos onshore, continente. Beleza? Pessoal, oferta de fusão, 3R PetroRecôncavo, proposta da acionista Marra, considera apenas ativos onshore da 3R. Tá?
a proposta avalia PetroRecôncavo e ativos onshore da 3R no mesmo. Show de bola, créditos aqui, fonte para o Luciano, da TC Mover, aqui está o contato do Luciano, vou dar um zoom para vocês, Luciano C. Paula 88, tá? Foi quem criou essa arte em conjunto, né? Do lado direito, os ativos da 3R, do lado esquerdo, os ativos da PetroRecôncavo, tá? Os múltiplos da 3R, pessoal, como eu falei, empresa deficitária nos últimos 12 meses, então são todos corroídos aqui. Os múltiplos, acho que só vale a pena a gente olhar para a empresa que hoje negocia um pouquinho acima do patrimônio, 1,27. Então não está ali em relação ao seu valor patrimonial exageradamente cara, muito pelo contrário, está muito próximo ali de um valor justo. Tá? Esse é o único destaque que eu dou aqui para a 3R Petróleo. E digo, você que investe nela, você investe no potencial crescimento. Quando nós olharmos para a DRE, eu mostro já o que é esse potencial crescimento. Já os múltiplos da PetroRecôncavo, eu acho que vale a pena gastar um pouquinho de tempo, porque 6 vezes lucro, não olho muito para múltiplo lucro, lucratividade, rentabilidade, quando o assunto é commodity, então vou dar de olho em dividendo, tá? E alavancagem. Alavancagem nula, pessoal. Preço valor patrimonial também interessante, muito próximo da 3R Petróleo. O dividendo chama atenção, o preço justo de Graham está em R$ 32,82, algo em torno de 40% de upside que nós temos hoje, do dia 18. Tá, já olhando para o pregão em andamento. E os dividendos de 2023 somaram aqui 91 centavos. Tá, então, se você quiser tirar um preço teto atual, se ela replicar para 2024 esse dividendo, pessoal, nós temos aí 91 centavos líquido, R$ 15,16. Hoje a PetroRecôncavo negocia a R$ 23,34. Então não há desconto na PetroRecôncavo por dividendos e a 3R não paga dividendos, certo? Então não vejo ali a região acima dos 20 da PetroRecôncavo, quando o assunto é renda passiva, ser interessante nessa parte. Você vai necessariamente ter ali uma rentabilidade menor do que 6%. Se você está tranquilo entre 3,5% e 4,5%, eu acho que a PetroRecôncavo deve entrar no seu radar. Tá? Deve entrar no seu radar, porque se você exige menos margem de segurança, tá? Você vai olhar para esses 91 centavos e você, na verdade, em vez de 6%, você vai querer 4,5% ao ano, tá? Vai ter 4,5 ao ano. Aí você vai para um preço teto de R$ 20,22. Hoje a empresa negocia a R$ 23,34. R$ 3,00 é uma oscilação até que pode acontecer em 2024 tranquilamente. Tá? Então você deixa ela no radar. Se você brinca com os números, né, 91 centavos, e você aguarda somente 3,5%, por exemplo, a banda mais baixa aí do dividend yield desde a IPO, a gente vai para R$ 26,00. Então entre 26 e 20 reais tem o desconto para quem está com a taxa de retorno renda passiva 4,5 a 3,5. Se você é o 6%, é o Barça, é o Bazin, somente lá nos 15 e 20 para baixo. Beleza, pessoal? Nos fundamentos, aqui eu quero destacar que a DRE superior, a parte de cima aqui, é a DRE da PetroRecôncavo e a DRE de baixo é a DRE da 3R Petróleo. Eu vou começar com a DRE de baixo, 3R Petróleo. Por quê? É a empresa do potencial, que não é a realidade, vamos assim dizer. Eu tenho a destacar uma empresa que tem um resultado de depreciação e amortização gigantesco. Por quê? Fazendo compras, fazendo investimentos robustos. Tá? Ela mais do que quintuplicou esses investimentos, pessoal, nos últimos 2 anos. Então é natural que a alavancagem da companhia tenha ido para o beleléu. Tá? Esse é um pepino do investidor de curto prazo. O investidor de longo prazo vê esses déficits acontecendo, essa alavancagem crescendo e uma falta de eficiência por hora na sua margem, na estabilização aí da sua produção, bacana. Você aceita isso. Tá? Um fluxo de caixa extremamente negativo, em 6 bi, deve fechar o ano de 2024. Então assim, a 3R Petróleo não é uma empresa do presente, é uma empresa do futuro, de potencial. Você está investindo no maior retorno, mas também com maior risco. Já a PetroRecôncavo, eu fiz analogia com a Enalta, porque são ativos maduros. Tá? Da antiga QGEP, Queiroz Galvão, ativos maduros que você não tem ali muito potencial de crescimento, mas é uma realidade até que eles sequem. Tá? Sempre tem a vida útil dos postos. Tá? Então, a PetroRecôncavo, pessoal, é verde que a gente coloca. Por quê? Uma empresa que vai lucrar em 2024 muito próximo ou até passar de 1 bilhão. Uma empresa que tem uma margem estável de 2 dígitos. Tá? Bem parelho ali, bem fazendo sentido com o setor de exploração. Alavancagem zeradinha. Tá? Então, o presente é PetroRecôncavo. O potencial, o futuro, é 3R Petróleo. Então, nesse momento, com a fusão, pessoal, o pepino vem para o balanço da PetroRecôncavo. Tá? Então, você vai ter uma companhia que, muito provavelmente, vai diminuir os dividendos, porém vai incorporar uma operação, embora pequena por hora, da 3R Petróleo,
que quem está dentro do setor, quem é acionista, quem conhece a 3R Petróleo, pode deixar nos comentários aqui qual o tamanho do potencial da 3R Petróleo. Se é um potencial parelho, por exemplo, com uma Prio. Eu não acredito que seja. O Wahoo é irreplicável ali e está lá com a Prio, assim como a própria bacia que a PetroRecôncavo ganhou uma certa dificuldade do Polo Potiguar, tá? Também é irreplicável por lá. Então eu vejo a 3R Petróleo, o acionista da 3R Petróleo mais favorecido no curtíssimo prazo do que a PetroRecôncavo. A PetroRecôncavo está indo com as próprias pernas aí nesse momento, curtíssimo prazo de novo, pessoal, sem a necessidade de uma fusão, tá? Para crescimento. Ela está crescendo mesmo sem fusão, é isso que eu quero dizer, já ganhou o Polo Potiguar recentemente. Petróleo, pessoal, a estabilidade é o nome do ativo, né? Tá? Mas eu tenho viés negativo para o ano. Acredito que o petróleo, em algum trimestre, vá escorregar até os 64,33, 67 dólares. Essa é a minha expectativa. Agora, no curtíssimo prazo, para esse primeiro trimestre, a simetria é o oposto. O desconto está nesse momento atual e o prêmio, né, a resistência, o teto do petróleo para o curtíssimo prazo, está nessa trinca aqui, ó, de 83,70 aos 86,70, vamos assim colocar. Tá? Então, a simetria é positiva. Você deve ter um cenário legal para as empresas de petróleo e gás no curtíssimo prazo. Tá? É isso que eu espero, olhando ali para uma sazonalidade que deve ser encarada até março. Depois as coisas mudam para as commodities, principalmente minério de ferro, mas esse é um outro assunto. 3R Petróleo, no gráfico, pessoal, o que ela me mostra? Tá? A região de desconto azul, a região de desconto em relação ao IPO, ou seja, muito próximo do preço de IPO. Tá? O mercado precificou muito bem o IPO e foi uma alta consequente, super consistente, perdão, pós-IPO. Então, todo o candle de desconto para mim é aquele candle do segundo mês pós-IPO. Então, é este candle aqui que mais me interessa e foi ele, o desconto, ao longo de todo o price action, o histórico de cotação da 3R Petróleo. E a notícia veio a calhar justamente na região de desconto azul. Tá? Agora, coloco para vocês, pessoal, especificamente, quais são os descontos pós essa região, já que ela foi aqui, né, mitigada diversas vezes, tá? Diversas vezes. IPO, sempre será IPO. Então, 25,48, 24,11 são suportes, além da região azul, mas principalmente tenham em mente 20,90, 21 reais, pessoal, preço de IPO, tá? Não ache que a empresa aqui caiu em desgraça caso ela venha a retornar ao preço de IPO. Vejam aí outros exemplos, como Localweb, a própria Pets, que chegou a segurar muito tempo no preço da IPO, então é um preço muito importante. Agora, então, concluindo, eu investidor da 3R Petróleo, nesse momento, pessoal, estou em desconto. Aportaria normalmente a 3R Petróleo, tá? Agora, caso ela ultrapasse R$30,08, que chegou a ultrapassar essa semana, caso ela ultrapasse os R$30, que seja, tá? Eu passaria a comprar menos. Principalmente na região amarela, que é o oposto, é onde está o prêmio. Região amarela é dos 36,66 até os 32,70. Então, vou colocar aqui 32,70. Tá? Então, a partir dos 30 ou dos 32,70, eu passo a comprar menos, na expectativa de um curto e médio prazo, a 3R retorne aos 25,48, a no mínimo os 24,11. Beleza? Então, eu tenho a expectativa que a gente vai tocar os 24,11. Certo, pessoal? Com isso, quanto mais ela se distancia dos 24,11, mais eu faço um caixinha, mês a mês. Não compro 100% do meu capital nela. Faço um caixinha. Essa seria a minha estratégia. E esse caixinha, pessoal, tem o teto em 32,70. Vamos supor que ultrapasse os 32,70. Muito provavelmente, a minha especulação de fazer um caixinha, se deu mal, a empresa não vai retornar para os 24,11. E aí eu assumo meu erro. Análise técnica para investidor de longo prazo, fazendo essa dinâmica de intensidade de aportes, também tem um pouquinho de especulação. Tá? Então, esse caixa que vai estar no CDI, muito provavelmente eu vou ter que utilizar ele um pouquinho mais caro. Tá? E aí a minha estratégia não foi bem sucedida. Estou compartilhando com vocês o que eu faria. Né? Passado da 3R, a gente vai para a PetroRecôncavo, que tem um price action muito mais amigável. Inclusive, me dá a possibilidade de fazer um fluxo de alta. E esse fluxo de alta tem alvo em 45,69, tá? E no valor nominal tem um alvo de aproximadamente 38,25. Então, 3 é a PetroRecôncavo, pessoal. Os descontos também estão no IPO. Né? Os preços retornaram nesse desconto já, faltando 15,36 e o 13,80, mas já retornaram aqui. Tá? E vejam que as caudas são bem nítidas quando os preços retornaram ou
a compra já direta são bem nítidas, então isso corrobora com o desconto, tá? Só que como ela tem um melhor fundamento, pessoal, eu deixo o 21,37 como também um preço interessante. Tá? Então a partir dos 21,37 eu tentaria comprar normalmente ou até acelerar um pouquinho as compras. Tá? Para esse trimestre o desconto é 31,37 e aí eu vou colocar o próximo descontão aqui, tá em 21,37, perdão, não 31, pessoal. E o 19,71 são os dois principais descontos. A faixa de preço onde eu venderia put, por exemplo, para esse primeiro trimestre, tranquilamente. Alvo, pessoal, onde eu desaceleraria as minhas compras é o 23,88? Não. Tá? Somente nos 26,70, 27 e 27. Então a PetroRecôncavo, por obter melhores resultados no curto prazo, tem uma margem maior para eu desacelerar os meus aportes. Tá? E eu cheguei a comentar para vocês do ciclo de alta, caso vocês estejam construtivo para o ano e também para a companhia no médio prazo. Certo, pessoal? Fico por aqui, deixo até